Desde o instante en que entré no salán iluminado por luces douradas, sentí o peso de todos os anos en que cuidei da miña irmá como se fosse minha própria vida. O perfume das flores misturaba lembranças doces como uma tensão aguda que eu não sabia nomear. A felicidade dela era genuína, mas por trás dos sorrisos havia algo que não se encaixava, como um quadro torto em uma parede perfeita. Quando o pai do noivo se aproximou, sua voz carregava uma arrogância fria, como se eu fosse invisível. A humilhação veio rápida, mascarada de falsa cortesia, cortando o ar com a violência de uma lâmina escondida. Eu permaneci imóvel, não por vergonha, mas por reconhecer naquele olhar algo que ele ainda não sabia que eu via. Medo. De quem eu era antes de me esconder do mundo. Naquele instante, senti que o passado batia à porta, pedindo passagem, e uma pergunta ecoou em silêncio dentro de mim. E se o amor dela fosse apenas o caminho para a vingança que o destino guardou para mim? O salão continuava vibrando com música suave, mas por dentro eu sentia um silêncio que engolia tudo. Caminhei entre as mesas tentando recuperar o fôlego, lembrando dos anos em que lutei para dar a Mariana uma vida que eu mesma nunca tive. Cada riso ao meu redor parecia carregar uma ponta de falsidade, como se todos ali soubessem mais do que eu. Meu olhar encontrou o de Rogelio à distância. E desviou rápido demais, como quem teme ser visto por inteiro. Aquele gesto simples abriu uma ferida antiga que eu julgava curada. Eu me perguntei se aquela noite carregaria mais segredos do que promessas. A chuva lá fora parecia bater no ritmo do meu coração, como se me avisasse que algo estava prestes a romper. Assim que cheguei ao jardim lateral, o ar frio me trouxe uma clareza amarga. Ali, longe dos olhos curiosos, pude finalmente admitir que algo naquela família me incomodava desde o início. Mariana sempre acreditou que o amor a salvaria de tudo, mas eu sabia que alguns sorrisos escondem intenções afiadas. A forma como Rogelio falava, como olhava para as pessoas, me lembrava figuras que cruzaram meu caminho no passado, homens que achavam que podiam controlar qualquer destino. Senti um arrepio que não vinha do vento. Se ele havia tentado me diminuir na frente de todos, o que faria quando percebesse que eu não era tão frágil quanto parecia? Voltei ao salão e encontrei Mariana ajustando o véu, radiante como sempre, mas havia um brilho estranho em seus olhos. Ela me abraçou forte, como se precisasse de algo que não conseguia pedir. Senti seu corpo tremer levemente, e aquilo acendeu minha preocupação. O casamento deveria ser o começo de tudo, mas ela parecia presa a pensamentos que não cabiam numa noite tão linda. Perguntei se estava tudo bem. Ela apenas sorriu, um sorriso curto demais. Foi nesse instante que percebi a alegria dela não estava completa. E quando a alegria não é inteira, quase sempre é porque alguém a quebrou antes. Antes que a cerimônia começasse, ouvi dois convidados cochichando perto da entrada. O tom urgente deles chamou minha atenção. Diziam que o pai do noivo havia resolvido um problema mais cedo naquele dia, mas falavam como quem teme ser ouvido. Meu corpo inteiro endureceu. Eu já tinha visto essa expressão antes, em pessoas que carregavam sujeiras escondidas sob camadas de dinheiro e poder. Senti que aquela noite seria mais do que um casamento. Seria a revelação de algo enterrado profundamente. O destino parecia me empurrar de volta para uma história que eu tentei deixar para trás. E agora eu precisava decidir se viraria as costas ou encararia o que ainda
não queria lembrar. A cerimônia começou com música suave, mas o ar parecia pesado demais para uma noite de celebração. Enquanto os convidados se ajeitavam em silêncio, observei Rogelio ocupando a primeira fileira com uma postura rígida, como se fosse dono de tudo ao redor. Meu coração batia acelerado. Não por nervosismo, mas por reconhecer aquele tipo de silêncio tenso, o mesmo que antecede tempestades que destroem mais do que revelam. Mariana caminhava em direção ao altar com passos firmes, mas seu olhar se desviava para o pai do noivo com frequência, como se esperasse algo dele, como se temesse algo nele. A cada detalhe, meu corpo inteiro parecia clamar por alerta, como se o passado estivesse pronto para me alcançar ali mesmo, diante de todos. A cerimônia deveria ser o ápice da felicidade dela, mas eu sentia que algo maior se movia nas sombras, como uma peça sendo empurrada no tabuleiro sem que ninguém percebesse. O eco das palavras do padre mal chegava aos meus ouvidos. Tudo que eu conseguia ouvir era o aviso silencioso do meu próprio instinto. Quando o noivo tomou a mão de Mariana, percebi um detalhe que antes não tinha visto. Ela tentou esconder um leve tremor, rápido demais para chamar a atenção, mas claro o suficiente para despertar a inquietação em mim. Enquanto todos sorriam e suspiravam, senti meu estômago revirar como se algo estivesse prestes a desabar. Rogelio observava o casal com olhos calculistas, não de um pai emocionado, mas de alguém que analisa um plano em andamento. Eu conhecia aquele olhar, porque já o tinha enfrentado anos atrás, quando precisei desaparecer para sobreviver. Agora, vendo-o ali, tão próximo de Mariana, senti o medo transbordar do meu corpo como água em represa rachada. Não podia permitir que ela fosse engolida por algo que ainda não compreendia. Havia algo naquela família que cheirava a perigo, algo antigo, algo que talvez estivesse ligado ao motivo de eu ter personas esoniquenitáceo, outra verdadeiras e a outra vida. A troca de votos avançou com naturalidade aparente, mas a cada palavra eu sentia um desconforto crescer, como se a verdade estivesse se escondendo atrás de declarações perfeitas demais. Rogelio mantinha um sorriso rígido, e percebi que cada vez que o noivo mencionava a palavra proteção, ele respirava fundo, como quem controla emoções que não deveriam escapar. O passado me golpeou novamente, lembranças de uma voz autoritária que tentava decidir meu destino, e de como precisei desaparecer para recuperar minha liberdade. Agora, como se o destino estivesse brincando comigo, aquele mesmo tipo de homem aparecia ao lado da minha irmã. Senti um arrepio acompanhando a dúvida que ecoava dentro de mim. Será que Mariana realmente conhecia que me estava ao lado dela? Ou ela também me estava sendo conduzida para um caminho que não escolhi? Quando os convidados aplaudiram, o som pareceu distante, como se o mundo tivesse se afastado alguns passos. No momento em que o casal foi declarado oficialmente casado, senti uma onda de emoção que misturava alegria e medo, como se duas forças opostas disputassem espaço dentro de mim. Todos se levantaram para aplaudir, e por um segundo tentei acreditar que talvez eu estivesse exagerando, que talvez Mariana estivesse apenas nervosa demais com tudo aquilo. Mas então Rogelio se levantou também, e suas palmas ecoaram mais alto que todas as outras, como se estivesse batendo palmas para si mesmo. Seus olhos encontraram os meus, e dessa vez ele não desviou. Naquele olhar havia reconhecimento, não de quem me conhecia superficialmente, mas de quem conhecia uma versão minha que eu havia enterrado. Meu peito apertou,
e percebi que aquela noite não seria apenas sobre o casamento da minha irmã. Seria sobre o retorno de um passado que eu nunca quis ver novamente. Após a cerimônia, enquanto todos se dirigiam ao salão para a festa, senti minhas mãos suarem como se meu corpo tentasse me alertar mais uma vez. Caminhei lentamente pelos corredores decorados tentando organizar meus pensamentos, mas a inquietação só aumentava. Ouvi passos atrás de mim, firmes e controlados. Quando virei, encontrei Rogelio parado, observándome com uma calma que me feriu mais do que qualquer humilhação dita em voz alta. Ele se aproximou devagar, como predador estudando sua presa, e disse algo que congelou meu sangue. Faz muito tempo, Helena, muito mais do que você imagina. O mundo pareceu perder o som por alguns segundos. E minhas memórias começaram a gritar dentro de mim. Se ele sabia quem eu era, então talvez ele também soubesse o motivo de eu ter desaparecido. E se sabia de mim, o que saberia sobre Mariana? A música da festa já tomava conta do salão quando voltei, mas nada naquele som alegre conseguia silenciar o turbilhão que Rogelio havia despertado dentro de mim. Cada passo parecia afundar em memórias que eu havia jurado nunca mais revisitar. Observei Mariana dançando com o marido, rindo como quem tenta afastar os próprios medos, e senti um aperto no peito. Eu precisava protegê-la, mas como proteger alguém de um inimigo que eu própria não conseguia enfrentar completamente. A presença de Rogelio parecia crescer como uma sombra que se espalha devagar, preenchendo cada canto do ambiente. A forma como ele me olhava tinha a mesma força de um segredo prestes a ser revelado. Sombrio, inevitável e cruel. Por trás de cada sorriso dos convidados, de cada brinde levantado, eu percebia pequenas rachaduras, sinais de tensão que só alguém com cicatrizes antigas reconheceria. E quanto mais observava, mais eu sentia que aquela família escondia mais do que orgulho. Algo obscuro se movimentava ali, algo que poderia atingir Mariana antes mesmo que ela percebesse o perigo. Caminhei até a parte externa do salão para respirar. O ar frio bateu no meu rosto como um choque necessário, trazendo clareza ao que eu tentava negar. Eu precisava entender o que Rogelio sabia sobre mim, e mais importante, até onde isso poderia afetar minha irmã. Enquanto me apoiava na mureta de pedra, ouvi o som de passos leves. Era o noivo, que saiu para atender uma ligação. Ele falava baixo, mas algumas palavras escaparam pelo vento. Ela não pode descobrir agora. Espere até amanhã. A frase se alojou na minha mente como um espinho. De quem ele falava? De Mariana ou de mim? Quando ele percebeu minha presença, desligou rapidamente e forçou um sorriso, daqueles que tentam cobrir uma verdade que não cabe num gesto tão pequeno. A dúvida cresceu dentro de mim como fogo em madeira seca. Talvez o perigo não estivesse apenas em Rogelio. Talvez todos ali carregassem segredos que podiam explodir a qualquer momento. Voltei rapidamente para dentro, buscando Mariana com os olhos, como se cada segundo longe dela pudesse significar um risco maior. Encontrei-a conversando com a sogra e o desconforto delas era palpável. A mulher sorria com educação, mas seus olhos a analisavam com uma frieza que me fez estremecer. Aquele tipo de olhar sempre revela mais do que palavras. Quando a mãe do noivo viu que eu me aproximava, ergueu o queixo,
como se me dice, meu valor sem disfarces. Era impresionante cómo aquella familia se movía en torno de segredos, cada gesto carregado de intenções não ditas. Mariana tentava manter a leveza, mas eu percebia a tensão em seu corpo, como se algo nela estivesse se preparando para enfrentar uma realidade que ainda não compreendia. A cada minuto sentia mais claramente: minha irmã estava entrando em uma rede que não tinha apenas armadilhas, mas também fios que se conectavam diretamente ao passado que Rogelio insinuava conhecer. Decidi que não poderia mais esperar. Fui atrás de Rogelio, determinada a forçá-lo a revelar o que sabia. Encontrei-o perto do bar, conversando com dois homens que pareciam mais seguranças disfarçados do que convidados. Quando me aproximei, ele dispensou os dois com um simples gesto, como alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. O sorriso dele era afiado, mas não havia alegria, apenas controle. Antes que eu pudesse falar, ele se adiantou e disse: "Você não deveria ter voltado." A frase me atravessou como gelo derretido descendo pela espina. Ele sabia do meu passado, da vida que deixei para trás, e agora usava esse conhecimento como arma. Mas o que mais me assustava era o fato de parecer completamente seguro de que eu não contaria nada a ninguém. Ele acreditava que eu ainda era a mesma pessoa assustada daquela época. Mal sabia ele que eu tinha aprendido a sobreviver no silêncio, e agora a minha maior força estava justamente naquilo que ele pensava ser a minha fraqueza. Saí de perto dele com o coração acelerado, mas com uma certeza ardendo dentro de mim. Aquela noite não terminaria em paz. Voltei ao salão e encontrei Mariana sozinha, olhando para o próprio reflexo em um espelho grande próximo à pista de dança. O espelho era um símbolo antigo para nós. Sempre dizíamos que ele mostrava não quem somos, mas quem temos medo de ser. Ao ver minha irmã ali, tão vulnerável, senti o peso de tudo o que ainda não tinha coragem de dizer a ela. Aproximei-me devagar, e quando ela percebeu minha presença, seus olhos se encheram de algo parecido com saudade misturada com insegurança. Ela tentou sorrir, mas o sorriso caiu rápido demais, como se algo dentro dela já estivesse quebrando mesmo antes de qualquer revelação. Toquei sua mão e senti sua pele fria. En aquel instante percebí que a verdadeira tragédia não era o que Rogelio sabia sobre mim, mas o que aquela família estava escondendo dela. O espelho refletia nossas duas imagens lado a lado, uma tentando ser forte e outra tentando não desmoronar. E senti que o reflexo dizia mais do que qualquer palavra conseguiria. A festa seguia com luzes dançando pelo salão, mas para mim tudo parecia distante, como se eu estivesse vendo tudo por trás de um vidro espesso. Eu observava Mariana tentando aproveitar a noite, mas cada gesto dela carregava uma fragilidade que só quem ama profundamente consegue perceber. Enquanto isso, Rogelio circulava entre os convidados como um rei que inspeciona seu território, seguro de que ninguém ousaria desafiá-lo. Mas a cada olhar que ele lançava em minha direção, eu sentia algo novo dentro de mim. Não medo, mas revolta. Eu passei anos reconstruindo minha vida, anos apagando rastros, anos tentando acreditar que o passado não podia me alcançar. Ele, porém, estava ali, vivo, presente, sorrindo com a mesma confiança cruel que tanto me feriu um dia. O peso disso quase me derrubou, mas quando vi minha irmã, tão indefesa naquela família que a cercava com promessas bonitas e segredos ainda mais escuros, entendi que talvez o destino tivesse me trazido de volta, não para fugir, e sim para impedir que a história se repetisse. Em meio à música alta,
Notei que o noivo estava nervoso, andando de um lado para o outro enquanto checava o celular com insistência. A inquietação dele parecia aumentar a cada minuto, como alguém esperando uma notícia que pode arruinar tudo. Segui seu movimento com os olhos e percebi quando ele saiu do salão apressado, quase sem ser notado. Meu instinto gritou. Caminhei atrás dele, mantendo distância, e o encontrei próximo ao estacionamento, falando com alguém ao telefone. Suas palavras eram mais claras agora. Eu te disse para não aparecer. Se irá descobrir hoje. Tudo termina. Meu coração disparou. De que me lhe falava? De Mariana? De mim? Ou de outra pessoa que eu ainda nem me imaginava? Quando ele encerrou a ligação, passou a mão pelos cabelos, num gesto de desespero. Pela primeira vez naquela noite, percebi que ele também estava preso naquela família de segredos, talvez tão vítima quanto Mariana. Mas isso não diminuía o perigo que todos nós corríamos. Pelo contrário, significava que a verdade estava prestes a explodir. Voltei ao salão com passos rápidos, mas algo me fez parar logo na entrada. A sogra de Mariana estava conversando com um homem desconhecido, alguém que não parecia um convidado. Os dois falavam baixo, mas o tom era duro, carregado de urgência. Quando a mulher percebeu minha presença, encerrou a conversa abruptamente e lançou a mim um olhar que transbordava desprezo. Era como se ela pudesse ver através das minhas defesas, como se soubesse que eu estava cada vez mais perto da verdade. A sensação de estar cercada por peças que se moviam sem que eu controlasse aumentou. Mas eu me recusei a recuar. A imagem de Mariana no espelho voltou à minha mente, e a lembrança da tristeza escondida em seus olhos me fortaleceu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a sogra caminhou até mim e, com um sorriso falso, disse: algumas pessoas não pertencem a certos lugares. Aquilo não era uma provocação, era um aviso. Um aviso de que eles fariam qualquer coisa para proteger seus segredos. Saí de perto dela antes que minha raiva me fizesse perder o controle. Caminhei até a varanda lateral, onde pude finalmente respirar sem o peso daqueles olhares hostis. A chuva havia parado, mas o cheiro de terra molhada tomava o ar, trazendo uma sensação amarga de lembranças antigas. Apoiei as mãos na grade e, enquanto olhava para o jardim escuro, senti passos se aproximando. Era o noivo. Ele me observou por alguns segundos, como se tentasse decidir se confiava em mim. Então disse, com a voz baixa e trêmula: não deixa ela ficar sozinha hoje. Minha respiração prendeu. Antes que eu pudesse perguntar, ele continuou: meu pai? Ele não é quem aparenta ser. Ele nunca foi. A confissão caiu sobre mim como um raio silencioso. O medo dele era real, tão real quanto o que eu senti anos atrás. Meu coração se apertou ao perceber que Mariana estava no meio de um jogo perigoso. Um jogo que envolvia todos naquela família. Mas a pior parte era saber que Rogelio carregava algo ainda mais profundo, algo que talvez estivesse ligado diretamente a minha própria fuga no passado. Quando voltei ao salão, encontrei Mariana procurando por mim, os olhos cheios de confusão e medo. Ela me abraçou forte, como se a presença dela no corpo fosse um pedido silencioso de ajuda. Conduzia-a até um canto mais reservado, e ali, longe das luzes e do barulho, ela finalmente deixou escapar um soluço contido. Ele mudou, Helena, desde que começamos a planejar o casamento. Às vezes parece carregar algo que não quer me contar. A dor na voz dela era tão profunda que me atravessou. Eu sabia o que era amar alguém e sentir que esse amor escondia uma sombra. Segurei suas mãos
e prometí que não a deixaria sozinha. Ao longe, Rogelio observava, imóvel, como uma estátua esculpida em arrogância. O olhar dele era tão direto que parecia atravessar paredes. En aquele exato momento, percebi com clareza assustadora. A verdade que eu fugia há anos estava prestes a se revelar. E quando isso acontecesse, nada. Absolutamente nada. Seria como antes. A festa seguia, mas algo havia mudado no ar. Era como se todos ali sentissem uma tensão silenciosa, mesmo sem saber exatamente de onde vinha. Mariana tentava sorrir, mas seus olhos buscavam os meus como uma urgência que me feria. Eu sabia que precisava agir, mas ainda não tinha todas as peças daquele quebra-cabeça cruel. Ao longe, vi Rogelio subir discretamente uma escada lateral que levava à área restrita do salão. A forma como ele olhava ao redor antes de desaparecer pela porta reforçou o que eu já temia. Ele estava escondendo algo naquele lugar. Minha respiração se acelerou enquanto decidia se deveria seguir. Não era apenas sobre proteger Mariana. Era sobre entender por que ele não me parecia saber tanto sobre mim e por que fazia tanto esforço para me manter afastada. A cada passo, lembranças de minha antiga vida reapareciam, trazendo de volta medos que achei ter enterrado. Mas, naquele instante, percebi que enfrentar Rogelio poderia ser a única maneira de libertar minha irmã do destino que se arrastra ao seu redor. Segui por aquele corredor estreito, onde o som da festa parecia distante, abafado como se viesse de outro mundo. As paredes eram frias, decoradas com quadros antigos que pareciam observar cada passo que eu dava. Quando alcancei a porta por onde Rogelio havia entrado, ela estava entreaberta. Respirei fundo e empurrei devagar, sentindo o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro da sala vazia. O ambiente era uma espécie de escritório improvisado, com pastas, documentos e fotografias organizadas de forma quase obsessiva. No centro, havia uma mesa com uma pasta aberta. Ao me aproximar, senti um arrepio percorrer minha pele ao ver o que estava lá dentro. Registros antigos, recortes de jornais e minha foto. Uma foto tirada muitos anos atrás, antes de surgir de tudo. O choque quase tirou meu ar. Ele sabia exatamente quem eu era. E mais, ele estava me procurando havia anos. Minhas mãos tremiam enquanto tentava entender como minha irmã havia se apaixonado por alguém ligado a um homem que conhecia o pior capítulo da minha vida. O som de passos atrás de mim fez meu corpo congelar. Quando virei, encontrei Rogelio parado na porta, observando-me com uma tranquilidade assustadora de alguém que já antecipava cada movimento. Ele entrou na sala e fechou a porta com calma, como se estivesse prestes a conduzir uma conversa casual. Eu sabia que você ia acabar aqui, disse ele, com a voz baixa e carregada de veneno. Tentei esconder o medo que subia pela minha garganta, mas ele parecia enxergar cada emoção que eu tentava controlar. Rogelio caminhou até a mesa, tocou na pasta e continuou. Você fugiu antes que eu pudesse corrigir o erro que cometi ao deixá-la ir? Aquelas palavras abriram uma ferida antiga dentro de mim. Ele falava como se tivesse algum direito sobre meu passado, como se tivesse sido o responsável pela dor que me obrigou a desaparecer. A sensação de impotência quase me derrubou, mas pensar em Mariana me deu força. Eu não estava ali apenas para enfrentar meus fantasmas. Estava ali para impedir que eles tocassem nele. A sala parecia encolher enquanto Rogelio se aproximava, como se o próprio ar
tivesse se tornado cúmplice dele. Eu recuei um passo, mas mantive a postura firme. Ele então revelou o que eu temia. Seu desaparecimento criou problemas. E agora que voltou, tudo pode desmoronar. Seu tom não era de raiva, mas de controle. Como alguém que acredita comandar o destino de todos ao seu redor. Meu estômago revirou ao entender que ele não estava apenas ameaçando minha vida antiga, mas também a de Mariana. Ela não sabe nada, e não vai saber, ele disse, aproximando o rosto do meu, como se quisesse gravar aquelas palavras em minha mente. Eu senti minha respiração acelerar, mas não desviei o olhar. Percebi que ele esperava que eu cederia ao medo como fiz no passado, mas não havia mais espaço para fugir. A sala, com seus documentos e sombras, não era apenas o palco da revelação. Era o aviso de que aquela família estava disposta a tudo para manter suas verdades enterradas. E eu estava presa no centro desse labirinto. Quando finalmente consegui escapar daquela sala sufocante, minhas pernas tremiam. Mas minha mente estava mais clara do que nunca. Corri pelos corredores até voltar ao salão principal, onde a música ainda tocava, completamente desconectada do inferno que eu acabara de vivenciar. Mariana estava no centro da pista, rindo com alguns amigos, sem imaginar nada do que estava acontecendo ao redor. Ao vê-la tão inocente, tão exposta, senti uma onda de proteção tomar conta de mim. Minha irmã não podia, não ia pagar pelo passado que eu tanto lutei para enterrar. Me aproximei dela e toquei seu ombro. Quando ela virou, seus olhos buscaram respostas que eu ainda não podia dar. Mas, naquele instante, algo dentro de mim mudou. Não era mais sobre fugir ou sobreviver. Era sobre lutar por mim, por ela, pelo que ainda não sabíamos. Mas que estava prestes a destruir tudo. E uma pergunta ecoou dentro de mim, cortante como vidro. Até onde uma família pode ir para proteger seus segredos? O salão continuava vibrando com risos e música, mas para mim tudo parecia coberto por uma névoa espessa, como se eu estivesse presa entre o passado e o presente, sem conseguir respirar. A revelação na sala secreta ainda pulsava dentro de mim, queimando cada lembrança que tentei enterrar durante anos. Punto. Enquanto observava Mariana dançando despreocupada, percebi um detalhe que sempre ignorei. Ela confiava demais no mundo, como se o mal nunca tivesse batido a porta dela. O simples pensamento de Rogelio usando essa inocência para manipular a vida dela fez algo quebrar dentro de mim. O noivo se aproximou, ainda pálido e inquieto, como se carregase um peso enorme que não conseguia segurar sozinho. Ele tentou sorrir para Mariana, mas seu olhar buscava o chão, como se estivesse com medo de enfrentá-la. E eu, escondida entre os convidados, sentia que aquela noite estava caminhando para um ponto sem retorno. Era como observar duas pessoas caminhando para uma tempestade, enquanto eu tentava gritar sem fazer som. O passado estava prestes a colidir com o presente. E ninguém, além de mim, parecia ouvir o estrondo se aproximando. Decidi que não podia mais esperar. Caminhei até o noivo e pedi para conversar, tentando manter a calma enquanto meu coração batia contra o peito. Ele hesitou, mas concordou, como se soubesse que fugir já não era mais uma opção. Saímos para um canto discreto, longe dos olhares curiosos. Quando perguntei o que ele estava escondendo,
Seu rosto desmoronó. Meu pai, Ale controla tudo, confesó num fio de voz, como alguém que teme ser punido apenas por falar. Ele explicou que cresceu cercado de regras e ameaças veladas, e que desde pequeno aprendeu a obedecer para sobreviver. Mas o que me fez gelar foi quando ele disse que Rogelio investigava minha vida muito antes de Mariana aparecer. Ele sabia quem você era. Ele disse que precisava te vigiar. Aquelas palavras atingiram meu peito como um golpe. Eu não era um acaso naquela história. Eu era uma peça que Rogelio esperava reencontrar. O noivo olhava para mim como alguém pedindo perdão por algo que nunca quis fazer parte. E eu, pela primeira vez naquela noite, senti que a verdade estava muito mais perto do que eu imaginava. Sem forças para esconder meu choque, afastei-me do noivo e caminhei até a varanda, onde o vento frio me atingiu como um tapa necessário. Sentia-me presa entre duas verdades terríveis: a de que Rogelio me casava há anos e a de que Mariana estava no centro dessa teia cruel sem saber. O jardim escuro me fez lembrar noites em que precisei correr para salvar minha própria vida. E por um momento, minha mente voltou a som de passos atrás de mim, as vozes que me ordenavam obedecer ao medo que moldo que eu me tornei. Agora, aquele passado retornava através dos olhos do homem que ameaçava destruir a paz da minha irmã. Eu sabia que não podia simplesmente revelar a Mariana tudo de uma vez. Aquilo quebraria seu mundo em pedaços. Mas também sabia que o tempo estava acabando. O noivo havia confessado apenas uma parte. A peça central da história. Aquela que explicava por que Rogelio insistia em me encontrar. Ainda estava escondida. E eu precisava descobri-la antes que fosse tarde demais. Quando voltei para dentro, percebi que Rogelio havia desaparecido do salão. A sensação de alívio durou pouco. Um funcionário me disse que o viu indo em direção ao estacionamento, sozinho e com passos pesados. Algo dentro de mim entendeu na hora que ele estava prestes a agir. Sem pensar, caminhei rapidamente para fora, tentando ignorar o medo que subia por minha garganta como uma maré bruta. Encontrei-o ao lado de seu carro, falando ao telefone em um tom mais ameaçador do que eu jamais o vi usar. Ela vai saber a verdade, de um jeito ou de outro, dizia ele. E quando sober, não dará volta para nenhuma delas. Meu sangue gelou. Ele não falava apenas de mim. Estava falando de Mariana também. Quando ele se virou e me viu, desligou imediatamente. Nossos olhos se encontraram e, por um segundo, senti que tudo ao nosso redor desaparecia. Só restava a verdade pendurada entre nós dois, prestes a cair como uma lâmina. Aproximei-me de Rogelio com passos lentos, mas firmes. Já não era a mesma garota assustada que fugiu tantos anos atrás. A mulher que eu me tornei carregava novas cicatrizes e força suficiente para enfrentá-lo. Ele me observou com aquele olhar frio que sempre usou para reduzir as pessoas ao silêncio. Mas desta vez não funcionou. ¿Por que você me procurou todos esses anos? Perguntei, deixando a voz sair firme, apesar do tremor que queimava minha garganta. Rogelio não recuou. Porque você viu algo que não deveria, respondeu sem hesitar. Meu coração parou por um instante. Memórias adormecidas começaram a despertar dentro de mim, confusas, quebradas, mas presentes. Algo que pode destruir tudo que construí. Sua voz soou como um aviso final. Ele
Acreditava que me conhecia, que ainda podia controlar meu medo, mas de não sabia que o amor por minha irmã havia se tornado minha arma mais poderosa. Tonto. En aquele instante, no meio do estacionamento silencioso, percebi que a verdade que Rogelio tentava proteger era muito maior e muito mais perigosa do que eu imaginava. O silêncio que se instalou entre mim e Rogelio parecia mais pesado que a própria noite. O vento frio cortava o estacionamento, mas nada se comparava ao arrepio que subia pela minha pele, enquanto tentava costurar as memórias que começavam a despertar dentro de mim. Ele dizia que eu vi algo que poderia destruir tudo, e as palavras dele martelavam em minha mente como fragmentos de uma verdade esquecida. Fechei os olhos por um instante, tentando entender o que minha memória insistia em me esconder. Então, como um clarão, lembrei do medo que senti anos atrás, da porta entreaberta, das vozes abafadas e de uma sombra que se movia sobre um corpo caído no chão. As imagens eram rápidas, confusas, mas reais. Quando abri os olhos, Rogelio ainda me observava com aquela expressão de quem já sabia exatamente o que eu estava prestes a lembrar. Você era só uma menina, ele disse, quase como se tentasse justificar o imperdoável. Mas para mim, aquilo só confirmava que a verdade estava ali, pronta para ser revelada, e que a minha presença naquela noite não era coincidência. Era destino cobrando sua dívida. Voltei para dentro do salão com passos instáveis, como se cada movimento fosse feito sobre vidro prestes a quebrar. As luzes, as conversas, a música, tudo parecia distante, fora do meu alcance. Mariana me encontrou imediatamente, seus olhos aflitos buscando respostas que eu ainda não conseguia dar. Ela segurou minhas mãos sentindo a tensão que queimava dentro de mim e perguntou o que estava acontecendo. Por um segundo, pensei em contar tudo, mas a imagem do corpo caído, da sombra que se movia, do sangue brilhando sob a luz fraca, aquilo ainda era um quebra-cabeça incompleto dentro de mim. Antes que eu pudesse falar, o noivo se aproximou com o rosto pálido e decidido. Eu preciso contar algo, disse ele para Mariana. E a dor nos olhos dele era tão profunda que quase senti por ele. Mas Rogelio entrou no salão naquele exato instante, e a simples presença dele congelou todos nós. A verdade pairava no ar, pesada, urgente, prestes a explodir. Rogelio avançou até o centro do salão com passos firmes, como se estivesse prestes a comandar mais uma vez a vida de todos ali. O noivo tentou bloqueá-lo, mas Rogelio apenas lançou um olhar que fez o próprio filho recuar. Então ele olhou para mim diante de todos e disse com frieza absoluta: "Ela viu algo que não devia, algo que nem você, Mariana, deveria saber." Os convidados começaram a murmurar, a tensão se espalhando como fogo em pala seca. Mariana, tremendo, perguntou o que ele queria dizer. Eu senti o chão ficar instável debaixo dos meus pés. Rogelio continuou, sua voz carregada de ameaça. Uma noite, muitos anos atrás, ela testemunhou algo. E eu não podia deixar isso destruir minha família. E naquele instante, um clarão atravessou minha mente. Agora, claro, completo, cruel. Eu vi Rogelio naquela noite, ajoelhado ao lado do corpo de um homem ferido, suas mãos marcadas, seus olhos duros,
E eu, escondida na porta, vi tudo. A lembrança explodiu dentro de mim como um grito preso por anos. A verdade caiu sobre o salão como uma tempestade. Mariana levou a mão à boca, horrorizada. Enquanto o noivo perdeu a postura por completo, incapaz de defender o próprio pai, eu senti minha respiração falar quando as memórias finalmente se encaixaram. A briga, o grito abafado, o golpe final. E eu testemunhando tudo da escada, pequena demais para entender, grande demais para esquecer. Rogelio se aproximou de mim com passos lentos, como quem ainda acreditava ter controle sobre meu silêncio. Você não devia ter voltado, repetiu ele, mas dessa vez sua voz tremia com algo que nunca imaginei ver nele: medo. Olhei para Mariana, que agora chorava sem controlar as lágrimas, encarando o homem que deveria proteger a família dela. A dor no rosto dela atravessou meu coração como uma lâmina quente. Em aquele segundo, entendi que não era eu quem carregava a verdade. Era ela quem precisava ouvi-la para finalmente se libertar. E eu precisava ser forte o suficiente para falar. Respirei fundo e, pela primeira vez em anos, deixei minha voz sair sem medo. Contei tudo. O que vi naquela noite, o que me fez fugir, o que Rogelio tentou esconder durante tanto tempo. Cada palavra parecia cortar o silêncio com a precisão de uma lâmina. Mariana ouviu sem piscar, deixando que a verdade arrancasse dela todos os pedaços que ainda acreditavam naquele homem. O noivo chorava baixinho, esmagado pela culpa de carregar um sobrenome que agora manchava o futuro de todos. Rogelio tentou me interromper, mas ninguém mais estava disposto a ouvi-lo. Seu poder evaporou diante dos olhos de todos, reduzindo-o a um homem sozinho, cercado pelas próprias mentiras. Quando terminei, senti algo dentro de mim finalmente se desfazer. Um peso antigo, uma dor que por tanto tempo me acompanhou. Mariana me abraçou com força e percebi que, a pesar de toda a destruição, havia ali um início silencioso de cura. E uma pergunta ecoou dentro de mim, tão profunda que parecia atravessar o tempo. Você confiaria em quem sorri depois de te trair?